vocês como é que faz essa água-viva aqui. Mas antes de começar o tutorial propriamente dito, eu quero mostrar o meu segundo amigurumi na vida, que foi essa água-viva aqui. Ó. Quando eu fiz essa primeira água-viva aqui, foi meu segundo amigurumi, minha primeira água-viva. Eu fiquei muito orgulhosa dela e até hoje eu acho ela meio simpática, mas ela tem tantos errinhos, a costura aqui tá tudo aparente, ela tem esse topo aqui maiorzinho, a boca torta, o olho faltando um pedaço pra completar. E eu quero mostrar com essa água-viva, em comparação com essa de hoje que eu vou ensinar pra vocês, que é tudo um processo. Nessa época aqui, eu lembro que eu cheguei a me perder várias vezes e perder a contagem de pontos. E o que eu quero dizer é, se você ainda tá com dificuldade de fazer amigurumi, ou se você se perde, se você não consegue contar os pontos, tenha calma, continua treinando, que chega uma hora que a nossa cabeça faz tipo um clique, assim, parece que tudo começa a fazer sentido e a gente passa a errar menos e passa a conseguir contar os pontos enquanto a gente faz. E nesse tutorial vão ter pontos novos, porque a gente vai precisar saber fazer o ponto alto para poder fazer esse babadinho aqui em volta dela. E vou ensinar também como é que faz esses tentáculos, que muita gente usa também pra fazer cabelo de boneca, de amigurumi, cabelo cacheadinho. Uma ideia muito parecida com essa, eu já fiz um topo de bolo pra casamento e eu vou deixar uma foto aqui agora pra vocês verem. E você também pode fazer um topo de bolo pra festa de criança, normalmente com tema fundo do mar, alguma coisa assim, eu acho que ia ficar bem bonitinho. Então a gente vai começar a água-viva colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aqui, o anel, e agora eu vou colocar 6 pontos baixos, assim, 2, vou fazer aqui mais 4 e volto para continuar com vocês. Terminei os 6 pontos baixos e agora eu vou puxar esse fiozinho aqui de dentro para fechar o anel. Como essa linha que eu tô trabalhando, ela é diferente das outras, ela termina, quando eu puxo o anel mágico, quando eu ajusto o anel mágico, esse primeiro ponto aqui fica muito pequenininho, e aí fica chato. Então eu já mantenho a agulha aqui dentro dele, e só então eu puxo para fechar o anel. Tô aqui de volta, então para fazer a segunda carreira, a gente vai colocar 2 pontos baixos dentro de cada um dos pontos da carreira anterior. Ou seja, vamos fazer 6 aumentos. E vamos terminar essa segunda carreira com 12 pontos. Então aqui já fiz um aumento e vou continuar fazendo um aumento em cada ponto até ter 12. E volto aqui para continuar com vocês. Então aqui a gente tem os 12 pontos, e agora na terceira carreira, o que a gente vai fazer é um ponto baixo no próximo ponto e um aumento no outro. Ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Aqui e o segundo. De novo, um ponto baixo e um aumento. E a gente vai fazer isso por toda a carreira até terminar com 18 pontos. Eu vou fazer aqui e volto para continuar com vocês. Tá aqui 18 pontos e agora o que eu vou fazer na quarta carreira é, vou fazer 2 pontos baixos, então 1 e no próximo 1. E no terceiro eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 no mesmo ponto. E vou seguindo assim até o final da carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer isso até terminar com 24 pontos. Eu vou fazer aqui e volto para continuar com vocês. Terminei aqui com 24 pontos e agora o que eu vou fazer na próxima carreira é 3 pontos baixos, um em cada um dos próximos 3, né? 2, 3 e um aumento.
E de novo, 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta até a gente terminar com 30. Eu vou fazer aqui e volto pra terminar com vocês. Então tá aqui. Terminamos com 30 pontos baixos, né, em toda a volta. E agora o que a gente vai fazer é apenas pontos baixos, um em cada ponto, por várias carreiras, até que a nossa água-viva fique do tamanho que a gente quer. Então a gente vai fazer só carreiras retas aqui. Terminei as carreiras retas, fiz 6 carreiras ao todo. Agora eu vou tirar a linha que eu tô usando pra marcar. E tá assim, nosso bichinho. E agora, o que eu vou fazer é aquele babadinho aqui embaixo. E pra fazer isso aqui vai ter um ponto novo que eu nunca ensinei por aqui. A gente vai começar com um ponto baixíssimo. Então a gente vai pegar, passar direto, né? Um ponto baixíssimo. Agora, um ponto baixo. E no próximo ponto a gente vai fazer 4 pontos altos dentro do mesmo ponto. Para fazer o ponto alto, a gente vai laçar a linha, colocar a agulha dentro do ponto, laçar de novo e puxar. Aqui a gente tá com 3 alcinhas na agulha. Então a gente vai laçar de novo, passar por dentro das 2 primeiras alças. Aqui tem 2 na agulha e passamos por dentro das 2 primeiras. A gente vai laçar de novo e passar por dentro das 2 últimas. Esse foi um ponto alto. E agora a gente vai fazer mais 3 dentro desse mesmo pontinho aqui. Aqui, de novo. Passo a agulha lá, laço, puxo pra cá, tem 3. Agora laço de novo, passo por dentro de 2. Laço de novo e passo por dentro das 2 últimas. Mais 2, então 1. E 2. E agora a gente vai pular um ponto e fazer, ó, pulei esse, vou pro próximo fazer um ponto baixíssimo. E é assim que vai ficar o babadinho todo. Agora vamos fazer outro desse aqui. E a gente vai fazer esse mesmo procedimento aqui por toda a volta. Então vou fazer mais uma vez, só que dessa vez mais rápido. Um ponto baixíssimo, né? Um ponto baixo no próximo. E agora 4 pontos altos. Opa. 1, 2, 3, 4. Agora a gente pula um, que é esse, e faz um ponto baixíssimo no próximo. Já temos 2 desse daqui. E eu vou fazer o mesmo em toda a volta, até fechar aqui. Eu vou fazer e depois volto para mostrar para vocês como é que eu finalizo. Já fiz os 4 pontos altos e agora eu vou pular um e fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Opa! Então, tá aqui. Agora eu vou folgar a minha linha e vou cortar ela, deixando só um pouquinho longo, e passar por todo o ponto assim, ó, só puxar. E agora o que eu vou fazer é esconder essa linha pra cá e deixar ela lá pra dentro desse corpinho, dessa cabecinha. Tô aqui com ela na minha agulha.
E agora eu vou, no próximo ponto aqui, passar ela para ela ficar pra dentro, tá vendo? E agora, passar por dentro de algumas linhas aqui, só pra prender ela do lado de dentro da cabeça da nossa água-viva. Então, passei por um ponto e é bem aleatório essa parte. Passei por outros dois. Como o meu ponto é bem fechadinho, é quase como se eu estivesse dando um nozinho aqui por dentro. E algumas vezes eu faço tipo um loop, assim, de passar por dentro do mesmo ponto, pra ela fazer esse lacinho aqui, ó. Opa, aqui. Pra dar um nó de arremate. E aqui por fora fica normal. E eu vou cortar essa linha, deixando bem longa, pra esse nó não ficar frágil. E deixar ela pra cá pra dentro, que quando receber o enchimento, não vai ter problema nenhum. Aqui tá meu nozinho e ele vai ficar bem seguro. Então, terminei a cabeça da minha água-viva. Agora o que a gente vai fazer é a barriguinha, é uma peça meio que reta aqui pra fechar essa parte. E ela vai ser exatamente igual o início dessa cabeça até chegar nos 30 pontos. Então vai ser 6 pontos baixos no anel mágico, depois 6 aumentos até ter 12, depois um ponto baixo e um aumento repetido em toda a volta até ter 18, 2 pontos baixos e um aumento até ter 24. E a gente vai fazer isso até chegar nos 30 pontos e vai ter uma peça circular. Então eu vou fazer essa peça, a receita dela vai estar no box de descrição. Se você quiser acompanhar em vídeo, ao invés de fazer pela receita, você pode só voltar no início dessa cabeça e fazer ela até chegar nos 30 pontos antes de fazer as 6 carreiras retas, tá certo? Tá aqui, terminei a peça que vai ser usada para fazer a barriguinha. E antes de fechar ela, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Agora eu folgo aqui e vou deixar dessa vez um fio longo para poder fazer a costura depois. E aqui vou colocar a agulha no ponto e puxar até passar toda a linha. Então tá aqui a barriguinha. E agora o que a gente vai fazer são aqueles tentáculos que vão ficar aqui embaixo. Então, como eu expliquei, os tentáculos servem também para fazer cabelos de bonecas, né? Eu vou passar para vocês qual é a teoria toda e vocês escolhem qual é o tamanho de tentáculo que vocês vão querer. Então, a gente vai começar com um nó corrediço, né? Faz aqui um elozinho e passa a linha por dentro dele. A gente coloca a nossa agulha dentro e puxa a perninha maior, né? A linha do novelo. E agora a gente vai fazer várias correntinhas. Então tá aqui, eu fiz 35 correntinhas com esse roxo mais forte. Agora, o que eu vou fazer eu vou fazer a partir do segundo elo. Eu vou fazer no segundo elo a partir da agulha. Então, deixa eu tirar aqui. Esse aqui não conta, então vai ser, esse é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, eu vou começar com ele. Então, no segundo elo da corrente, a partir da agulha, eu vou colocar 2 pontos baixos dentro do mesmo elo. Então, 1... e 2. E no próximo eu vou fazer a mesma coisa. Então, nesse próximo elo, eu vou colocar 2 pontos baixos. E eu vou colocar 2 pontos baixos em cada um dos elos até o final. Quando faltarem 2 pontos para terminar, eu volto aqui
pra mostrar pra vocês como é que eu fecho essa aqui. E vocês vão ver que à medida que vocês vão fazendo, o fato de ter dois pontos baixos em cada um dos elos da corrente vai fazer o tentáculo dar aquele formatinho, assim. Então, quanto mais você for subindo nessa corrente aqui, mais ele vai encaracolando e formando esse tentáculo. Esses pontos aqui que ficam abertinhos, tá vendo? Esses buraquinhos aqui, eles depois, com o manuseio, eles vão acabar sumindo. Porque ele acaba tomando uma forma diferente e acaba ficando bem sutil. Então vou continuar e quando chegar no final, faltando 2 pontos pra terminar, eu volto aqui. Aqui terminei. Já tá todo torcidinho, tá vendo? E aqui, pra fazer o final, eu vou fazer... Faltando 2 pontinhos, eu vou fazer um ponto baixo, aqui nesse próximo, e um ponto baixíssimo no último elo. E vou cortar, deixando um fiozinho assim razoável que a gente vai usar depois para prender esse tentáculo na barriga da nossa água-viva. Então, o que eu vou fazer? Esse tentáculo aqui teve 35 pontos de correntinha, né? Então tá aqui a proporção para vocês verem direitinho. E eu quero posicionar esse tentáculo bem no meio. Eu gosto que um do meio seja maior do que os outros. Então se esse aqui teve 35 pontos baixos, os outros eu vou fazer com tamanhos diferentes. E daí eu vou fazer um mais assim, o outro menorzinho, o outro maior, e vou variando esse tamanho. Então esse aqui teve 35, devo fazer um de 20, um de 25, e vou alternando as cores. Esse roxo e um outro lilazinho aqui. E daí eu vou fazer alguns, e na receita eu vou colocar a quantidade que eu fiz certinha. Então eu vou fazer, e depois eu conto pra vocês quantos pontos teve a corrente de base de cada um dos tentáculos, tá certo? Então, até já! Então aqui, todos os tentáculos que eu fiz. Então, pra vocês saberem, eu fiz um roxo de 35 pontos baixos, outro de 30 e um de 25. E os lilazes, eu fiz um de 25, um de 28 e um de 30. E agora o que a gente vai fazer é costurar esses tentáculos usando esses fiozinhos aqui de cima deles, a gente vai pregar eles na barriguinha da água-viva. E isso é bem facinho, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto que o maior tentáculo fique centralizado, então o que eu vou fazer é, com a agulha de crochê, eu vou furar aqui o meio. Aqui, na verdade, do lado do meio, né? Não exatamente no meio. E vou passar... Deixa eu tirar aqui. E vou passar uma das perninhas desse tentáculo pro lado de dentro da água-viva. E vou pegar... Vou escolher um outro buraquinho perto desse para passar a outra perna. E esse eu vou passar pelo centro do anel mágico. Aqui desse lado vão ficar as duas perninhas, né? Esses dois roxinhos aqui. E é só dar 2 nós para ficar bem firme. E a gente vai fazer esse mesmo procedimento com todos os tentáculos. A gente vai prender aqui nessa barriguinha. Depois de pronto, a gente enche a água-viva e prende a barriguinha aqui dentro. Então, vou fazer com todos os tentáculos e depois volto para mostrar para vocês como ficou. Então, depois de costurado, ficou assim. Aqui por dentro tem todos os nozinhos. Se você for dar esse amigurumi para uma criança que costuma puxar as partes,
Eu recomendo que você coloque um pinguinho de cola em cada um desses nozinhos. E uma dica que eu quero dar é todos os fiozinhos que sobrarem desses cortes, vocês podem usar para encher a própria água-viva. Então isso aqui vai complementar o enchimento e vocês assim aproveitam mais todos os fiozinhos. Então agora só falta a gente fechar, né? Juntar essas duas partes. Eu passei cola aqui já e trouxe todas as pontinhas dos nós pra dentro. Desse jeito eu fico com a borda toda livre para quando eu for fazer a costura isso não me atrapalhar. E o que acontece? Essa parte aqui, se eu tô trabalhando com uma linha que é 100% algodão, se você estiver trabalhando com lã acrílica ou alguma linha mais frouxinha, ou se seu ponto for mais folgado, ela corre o risco de formar uma barriga, assim, bem gordinha, né? E a gente quer que essa parte fique reta. Então, o que eu recomendo fazer é colocar aqui por cima, né, quando você for costurar, um pedacinho de acetato, que é esse plástico aqui. Ele normalmente é aquele plástico que vem na frente das embalagens de brinquedos de criança. E você pode tanto usar esse plástico, né, das embalagens, quanto comprar acetato em papelarias que são maiores um pouco. Eu recomendo acetato porque isso aqui pode ser lavado e porque ele é bem flexível. Então eu vou cortar um círculozinho mais ou menos desse mesmo tamanho e volto aqui. Então tá aqui o acetato. Depois que você cortar ele todo, é importante que você passe os dedos assim em volta e às vezes até passar por um tecido para ver se tem alguma parte dele que ficou engatando, para ver se ela não vai cortar a sua linha, né, aos poucos, se ela for girando lá dentro. E se tiver uma parte assim, você pode pegar uma lixa de unha e passar em volta para deixar tudo bem lisinho. Então agora o que a gente vai fazer para costurar é pegar esse fio aqui longo, né, que a gente deixou, e a gente vai começar costurando metade. A gente vai costurar até chegar aqui na metade e depois a gente vai colocar enchimento, encaixar esse acetato entre o enchimento. Ele tá transparente, é difícil de ver. Então a gente vai encaixar, depois de botar o enchimento, a gente vai encaixar o acetato entre o enchimento e essa tampinha aqui e finalizar a costura. Então vamos lá. Como a água-viva é toda fechadinha aqui, a gente termina não enxergando quais são exatamente os pontos que a gente deve passar. O que a gente vai fazer é tentar fazer os pontos bem próximos uns dos outros e passando por cada um dos pontos baixos dessa voltinha aqui, né? Dessa barriguinha aqui da água-viva. Então, vou começar. Tá aqui, prendi o primeiro. Para o próximo. E agora eu vou passar por um pontinho bem próximo aqui. E vou fazer isso até chegar a costurar metade. Então a gente vai costurar daqui até aqui mais ou menos, metadinha da barriga. Eu vou fazer e volto para botar o acetato, o enchimento e o acetato com vocês. Costurei metade, né, da barriguinha. E agora o que eu vou fazer é colocar enchimento aqui dentro. E agora que ela tá bem cheinha, eu vou colocar aquele pedacinho de acetato aqui por dentro. Então, tá aqui. Então tá aqui, coloquei o pedacinho de acetato aqui por dentro. E agora eu vou continuar a minha costura. Opa! E agora eu vou continuar a minha costura aqui em volta até fechar tudo. Vou terminar aqui, sempre segurando o acetato. E depois eu volto para fechar o último aqui pontinho com vocês. A presença do acetato deixa tudo um pouco mais difícil de ser feito.
Mas vale muito a pena se você quer ter esse acabamento bem retinho. Aqui eu fiz um pontinho de arremate. Vou fazer mais um. Ainda tem mais um ponto aqui. Vou fazer mais um ponto de arremate aqui. E vou colocar lá pra dentro. E puxar bem. Vou passar de novo pra garantir. Vou esconder esses fios por vários pontinhos aqui. E agora eu corto o excesso. E pronto, tá aqui a nossa água-viva costuradinha. E aqui embaixo, ela fica reta, tá vendo? Ela aqui na diagonal. Não fica nenhuma barriguinha aqui sobrando, fica durinha inclusive. O olho que eu vou usar é esse aqui. Ele não tem o pininho de segurança, então eu vou colar usando uma cola universal para artesanato. E ele não vai ser um bichinho para bebê, por isso que eu tô usando esse tipo de olhinho aqui. Então eu vou escolher onde eu quero botar, abrir esse ponto bastante aqui com a minha agulha. Acho que não foi suficiente. Então, deixar esse ponto bem abertinho. Aqui, agora foi. Então, vou passar a cola aqui. Vou passar cola na aberturinha aqui desse olho. Só um pinguinho. E colocar o olho lá dentro. Pronto. Ficou assim. E vou fazer o mesmo com o outro olho que eu já abri aqui o buraquinho dele. Então aqui estão meus dois olhinhos. E agora eu vou fazer aquele blush aqui na lateral. A água-viva tá pronta. Então esse foi o tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem, me marca com a hashtag BiaVemVer, que eu vou adorar ver sua foto da sua água-vivinha feita por você. E como sempre, fica o convite, caso você ainda não faça parte do grupo Amigurumi Brasil lá no Facebook, solicita sua inscrição, o link vai estar no box de descrição desse vídeo, tá bom? Então, até a próxima!